O assunto são telhas e coberturas, mais propriamente dito, coberturas. Vamos estudar de forma detalhada e fazer um comparativo entre os tipos mais convencionais de estruturas que são utilizadas em coberturas, sendo elas as estruturas de madeira, comparando as mesmas com as estruturas de aço galvanizado ou de metalão, que são as de ferro. Bom, a pergunta é o que são coberturas, tá? O que se chama de telhado? Toda e qualquer cobertura existente em uma edificação, a gente pode estar chamando de telhado. Tá? Mas será que isso serve para tudo mesmo? A grande maioria recebe essa nomenclatura. Telhado a gente sempre considera que são planos inclinados em relação à linha horizontal de uma edificação. Tá? Ela é diferente de uma laje plana que a gente vai, por exemplo, vou fazer uma laje de um telhado verde que vai ser voltado para uma área de contemplação, para um mirante, algo assim. Então ele é uma estrutura plana. E as cúpulas de grandes obras, de catedrais e tudo mais, também são coberturas, mas elas não possuem essa característica de ser planos inclinados, tá certo? Bom, o que a gente tem que estar lembrando sempre que esses planos, o nome que nós damos, deixa eu colocar aqui o meu apontador, o nome que nós damos para cada um desses planos que a gente vê são águas, tá? Então, por exemplo, nessa cobertura que a gente está verificando aqui, nós estamos vendo um telhado de duas águas. E nós não podemos esquecer que a principal função dos telhados é a proteção. O telhado ele protege o espaço interno de chuva, neve, vento, todas as intempéries que possam estar existindo, tá? E ele também tem uma função muito importante que é gerar conforto, tanto ele sendo acústico como térmico, tá? Então essa é uma das características fundamentais dessas coberturas. E essas coberturas elas também têm a função, na maioria das vezes, para a captação e distribuição das águas pluviais. Toda a água da chuva são captadas através de coletores interligados a esses sistemas de cobertura. Bom, existem vários formatos de telhados, existem inúmeras maneiras, dependendo do projeto arquitetônico, dependendo do partido arquitetônico, vários são os formatos que existem. Mas o mais tradicional e o mais convencional é o telhado de duas águas. Até mesmo quando a gente analisa as obras clássicas do período grego, do período romano, a gente acaba encontrando a grande maioria delas sendo trabalhada com o quê? Com essa estrutura do porte de duas águas. Na grande maioria das vezes, o material utilizado na confecção dessas coberturas, tá, eram as telhas, sendo elas de barro, de cerâmico, e atualmente elas sendo aí de concreto, metal, cobre, enfim, existe uma variação grande do tipo do material que a gente consegue estar trabalhando nessas coberturas. Cada região, dependendo do seu clima, por exemplo, se eu estiver na neve, é interessante que eu tenha uma inclinação grande para que não ocorra o quê? O acúmulo de neve sobre o meu telhado, provocando um excesso de peso. Tá? Então, por exemplo, nos Alpes, a cumieira é a parte central, tá? O ponto mais alto do nosso telhado. Então a gente trabalha com uma cumieira elevada quando há necessidade que não tenha acúmulo de peso. No caso específico, estou falando da neve. Mas existe uma variação muito grande dessas inclinações de telhado, variando muito de região para região, de país para país, a forma na qual são utilizadas essas estruturas. E, normalmente, quem indica quanto de inclinação deve ter um telhado? O próprio fabricante, ao estar desenvolvendo a sua cobertura, ele produzindo o material, ele vai estar aconselhando a quantidade de inclinação que cada produto merece, qual a atenção que a gente deve dar para isso. Bom, nessa imagem, nesse slide, nós temos aqui
uma foto bem interessante que mostra todos os componentes que existem num telhado. Lembrando que a gente está analisando essa estrutura, essa imagem, considerando que essa estrutura não está apoiada em nenhuma laje. Nós temos apenas duas alvenarias sendo representadas nas duas extremidades, e a gente começa na cabeça das alvenarias, a gente tendo um apoio, que nada mais é do que uma vigota. Essa vigota normalmente é 6x12, 6x15, que ela faz esse apoio. Bom, interligando os dois apoios, nós temos uma vigota que a gente classifica ela como sendo linha, tá? Então, a partir da linha, toda a estrutura começa a ser desenvolvida. Bom, a partir do momento que nós soltamos a linha, no centro dessa linha, na composição desse elemento estrutural, esse elemento estrutural nós vamos chamá-los de tesoura. A tesoura é o elemento principal de uma cobertura. Então, no centro da linha, compondo a formação dessa tesoura, nós temos o pendural, tá? Porque o pendural ele vai estar apoiando as duas empenas, que são os elementos que vão estar formando o triângulo da minha tesoura. E dependendo do distanciamento que nós temos na composição dessa tesoura, há necessidade de a gente estar trabalhando com a mão francesa ou a diagonal, que são os elementos de apoio, tá certo? Uma vez que eu tenho o meu triângulo da tesoura composto, eu tenho os elementos que vão estar travando uma tesoura na outra. Esses elementos são classificados de forma que são as terças. Então, nós temos a terça da periferia, a terça central e a terça que compõe a cumieira, o elemento mais alto do telhado. Tá? Para que essas terças fiquem bem travadas dentro dessa estrutura, nós temos uma ponta de vigota cortada em formato de cunha, na qual é feito o travamento. Tá? Esse elemento a gente chama de chafuz. Lembrando que as terças são peças semelhantes à da linha, semelhantes ao do pendural, normalmente executada com a vigota 6x12, 6x15, ou podendo até ser maior que esses tamanhos. Tá? Então, uma vez que eu tenho linha, pendural, as diagonais travando e as empenas passando de uma tesoura para a outra, o que a gente faz? Faz o encaibramento, a gente coloca os caibros que faz a sua sustentação e o travamento das empenas. E sobre esses caibros a gente faz o ripamento. Esse ripamento ele segue a dimensão, a estrutura que a gente tem com as telhas, tá? O tamanho da telha, a gente faz um molde que a gente chama de galga, a gente vai galgando para que esse espaçamento das terças elas acompanhem dessa forma, tá? Aí, nas duas extremidades do telhado, nas duas águas, nós temos o quê? A tabeira ou beiral que faz o fechamento. A partir daí, começando de baixo para cima, a gente começa a fazer a distribuição das telhas até que chegue no ponto mais alto, onde recebe o quê? A cumieira, que é a telha côncava que faz o fechamento dos dois lados de um telhado, os dois lados dessa água. Perfeito? Então esses são os elementos que são os componentes de um telhado. Bom, olhando aquele desenho de uma forma um pouco mais detalhada, melhor elaborada, nós temos o quê? As tesouras, que são os elementos aqui embaixo, saindo de baixo para cima, tá? As tesouras com todo o vigamento, nós temos a linha, as empenas, as diagonais, as terças, que são esses elementos travando uma na outra, tá? Então, aqui embaixo nós chamamos de estrutura, tá? Acima da estrutura, tá? Da empena para cima, a gente tem o caibramento e as ripas, que a gente chama de quê? De trama. É feita toda a trama que vai estar sendo travado
sobre essa estrutura de tesouras e empenas, para posteriormente estar recebendo a estrutura do nosso telhado. Vamos ver um pouco melhor esses detalhes construtivos através de um vídeo que demonstra isso de uma maneira mais ilustrativa. Agora iremos ver como é dividido a estrutura do madeiramento de um telhado. Temos aqui uma estrutura de um telhado simples de 4 águas e vamos estar analisando essa estrutura, como que ela se comporta. Nós temos vários elementos sendo trabalhados aí. Toda a parte do ripamento, a parte dos caibros, a parte de terças e as tesouras, que são o principal de toda a nossa estrutura com todo o comportamento. Então, estamos fazendo alguns giros para que a gente possa ver toda essa estrutura. Podemos dizer que essa estrutura ela é composta por 2 tesouras, e nessas tesouras nós temos o que? Apoiados nela? As terças, e essas terças elas são compostas também pelo frechal e pela cumieira. Vamos dividir isso então nas 4 etapas que subdividem o nosso telhado. Tá? Eu vou estar colocando aqui ao lado para que vocês possam estar verificando quais são os elementos. O ripamento, os caibros, que é a segunda etapa, as terças e, por fim, as tesouras. Tá? Esses são os elementos que compõem a estrutura de nossa cobertura.